São Paulo muito perto de acertar a contratação do lateral esquerdo Wendel. Vamos falar muito aí sobre isso, tem mais informações aí de mercado da bola envolvendo outras contratações pra gente comentar com vocês. Tem também aí renovação de contrato aí como tema pra gente trocar uma ideia e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí pra mais um vídeo. São Paulo tá aí se preparando, né, para esse jogo aí de domingo contra a equipe do Grêmio. E olha só que interessante, São Paulo tem 5 jogadores que já atuaram pelo Grêmio. O São Paulo visita o Grêmio no próximo domingo com grandes chances de fazer prevalecer em campo a famosa lei do ex, que é quando o atleta marca um gol na sua antiga equipe. No elenco comandado pelo técnico Luiz Bordia, há nada mais, nada menos que 5 jogadores que defenderam o Grêmio em algum momento da carreira: o Luciano, o Alisson, Rafinha, Ferreira e o Juan Tressol. Está falando em 5 jogadores aí que passaram pelo Grêmio, né? Os 3 primeiros aí já tem, né, ótimos serviços prestados para o São Paulo, né? Que é o Luciano, que é artilheiro do time, tem ótimos números aí no São Paulo desde que ele chegou, da contratação que deu muito certo, ainda mais que ele veio na troca pelo Everton. O Alisson também, cara, pô, ano passado jogou muito, né? Tava jogando muito também aí, até a lesão jogou também muito importante pro São Paulo. O Rafinha também já tá mais ali pro final da, não só da passagem pelos bolas, mas também no final da carreira dele, literalmente, ainda porque ele vai se aposentar em breve. E o Ferreira e o Juan chegaram tem pouco tempo, né? Estão iniciando as suas trajetórias pelo São Paulo, mas tem grande chance aí de ter, né, a famosa lei do ex aí no próximo domingo. Só não pode tomar gol do Reinaldo, né? Porque aí é brincadeira. Pô, tem 5 jogadores aí do São Paulo atuaram pelo Grêmio, né? E tem lá o Reinaldo que jogou pelos Paulos. Só falta tomar gol aí do Reinaldo no domingo. Aí é brincadeira, né, cara? Tomar gol do Reinaldo é brincadeira, né? Mistério de Matheus Belém. Jovem do São Paulo vai dispensa a renovação, mas some. Nos últimos dias do ano passado, em 2023, o São Paulo já tinha decidido dispensar o Matheus Belém no fim do ano passado, mas voltou atrás na decisão e renovou com o jovem. De lá para cá, o defensor nunca entrou em campo. O Belém treina normalmente no CT da Barra Funda e fica fora das partidas por opção técnica. Cara, isso aqui é muito bizarro, né? Porque no ano passado, 2023, né, principalmente ele, quando já tinha acabado a temporada, as informações que tinha era que o São Paulo já tinha definido, batido o martelo, que não iria renovar com o Belém, né? Não chega a um acordo, né? Enfim, né, o São Paulo falava que tinha interesse, mas o jogador e o empresário não quis renovar. O Zinho, empresário, falava também que o São Paulo não quis renovar. Enfim, cada um defendendo seu ponto. E ele tinha contrato até o fim de janeiro, né? Então ele tinha mais um mês de contrato em 2024. Acabou que já estava decidido, não vai renovar, vai embora. Aí do nada o São Paulo foi lá e conseguiu, né, e renovou o contrato do Belém. Desde que renovou, aí no fim do ano passado, ele nunca entrou em campo, tá? Nunca, né? Os pouquíssimos jogos que ele jogou, 2, 3 jogos no ano passado, foi antes da renovação, né? Da renovação pra frente, em diante, ele nunca jogou pelo São Paulo. Bizarro, né, cara? Bizarro. É aí ele que apareceu naquele jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, se não me engano foi 0-0, foi no Brasileirão do ano passado. São Paulo tava com um monte de desfalque, não tinha zagueiro, Matheus Belém entrou numa fria contra o Bragantino. O Bragantino estava brigando pelo título, né, cara? Ficou lá em cima na parte da tabela. Foi um jogo bem difícil e ele foi eleito o melhor em campo, tá? Ele ganhou o prêmio de melhor em campo, fez uma partidaça e depois jogou mais ou menos, né, oscilou nos 2 jogos depois e nunca mais entrou em campo. Renovou e não joga, né? Apesar que sempre vou lembrar, né, que a zaga do São Paulo é a posição onde tem mais, como eu vou falar, mais concorrência, né, cara? Que é a posição que tem mais jogador ali de qualidade, que independente de quem jogar ali, dá conta do recado, né? Pode ser o Arboleda, o Alan Franco, o Sabino, o Ferrarese, o Juan, né, cara? Quem joga ali, a gente sabe que quase sempre entra bem. A posição ali que a gente tá, como eu vou falar, cara, tem fartura na posição de zagueiro, né? E evidentemente que ele tá atrás de todos esses caras aí, né? Mas a questão que chama a atenção, cara, é que, tipo assim, muitos jogos, da grande maioria, ele nem vai pro banco. Quando o São Paulo joga com o time reserva, ele nem vai pro banco. Quando vai jogar o time reserva misto, ele não ganha oportunidade como titular. Isso que chama a atenção aí, né? E se evidentemente se não fosse para botar o moleque para jogar ou dar chance, era melhor nem ter renovado ele, até porque tem muitos jogadores aí na posição, né? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre o Alisson, né? O Alisson que voltou aí tem pouco tempo de lesão.
ele deu uma entrevista aí pro Globoesporte.com, tá? Falando aí, cara, sobre o momento mais difícil aí do ano, né, pro São Paulo, né? Eu achei que isso aqui é um ponto que ele deu entrevista pro GE e foi um ponto muito interessante que ele trouxe. Abre aspas aí pra ele. O momento mais difícil do ano não foi a lesão do Alisson, do Pablo Maia ou do Ferreira. Para nós, foi o momento do jogo contra o Nacional, em que perdemos um companheiro nosso de esporte. Esse foi o momento mais difícil, mas o futebol é assim, um esporte de apaixonados em que as pessoas às vezes esquecem de ser humano. Nossos companheiros naquele momento tiveram um baque muito grande, fecha aspas. O Alisson foi no momento mais difícil do ano do São Paulo, foi quando teve, né, cara, a morte lá do Rui Esquerdo naquele jogo lá contra o Nacional, né, foi no jogo de volta, né, cara, ele caiu lá no gramado, né, ficou, sei lá, quase uma semana no hospital, felizmente ele acabou falecendo aí depois, ele fala, no momento mais difícil do ano não foi a minha lesão do Alisson, não foi a do Pablo, não foi a do Ferreira, foi a do Rui Esquerdo aí, e cara, aquele negócio foi um negócio muito bizarro, porque aquele jogo do São Paulo foi na quinta-feira, né? E se não me engano foi na terça, né? Passou alguns dias no hospital, na terça-feira foi quando o Rui Esquerdo morreu, se eu não tô enganado, foi nesses dias aí. E cara, mano, o cara basicamente, velho, morreu ali dentro do Morumbi, dentro do gramado, né, mano? Os jogadores do São Paulo, tava todo mundo vendo aquela cena ali, pô, o cara cair, né, cara? Poucos dias ele morreu, o cara basicamente morreu ali no gramado do Morumbi, os caras viram basicamente o cara morrer. E, cara, o São Paulo foi jogado no dia seguinte contra o Galo. Se não me engano, ele morre na terça no hospital e na quarta o São Paulo joga contra o Atlético Mineiro. E o São Paulo foi muito mal nos dois confrontos. E acho que muito, cara, eu não vou nem falar da eliminação. Acho que muito do mau desempenho do São Paulo contra o Galo na Copa do Brasil, acho que muito tem a ver com a situação do esquerdo. Se não tivesse acontecido esse episódio do esquerdo, né? Aí não dá pra garantir que o São Paulo ia se classificar, evidentemente, contra o Galo, né? Mas que, não. Se o São Paulo não tivesse acontecido isso, tenho certeza que o São Paulo ia desempenhar bem mais do que desempenhou, né, contra o Atlético, porque o time estava vindo bem, fazendo boas partidas, fez um bom jogo contra o próprio Nacional, né? E, cara, depois que aconteceu aquele episódio com o esquerdo, cara, o jogador do São Paulo, os caras estavam envolvidos. Pra vocês terem ideia, o São Paulo jogou, ele morreu na terça, o São Paulo jogou quarta contra o Galo, e na quinta, no dia seguinte, cara, os jogadores do São Paulo, o Rafinha, o galera, foram pra Argentina, pro enterro do cara. Pra vocês verem, pro Uruguai, né, pra Argentina, não, pro Uruguai, pra vocês verem o quanto que os jogadores do São Paulo estavam envolvidos naquilo, né, cara? Fora que antes, né, nos dias ali, antes do jogo contra o Galo, os jogadores estavam indo pro hospital, né, cara, todo dia ali, visitar o esquerdo, e depois que ele morreu, depois do jogo contra o Galo, né, um monte de jogador foi pro Uruguai, pro enterro dele. Pra vocês verem o quanto que os jogadores do São Paulo estavam envolvidos naquilo, cara, e óbvio, isso é a coisa mais certa do mundo, cara. Aquilo ali afetou muito os jogadores do São Paulo, que tiveram que jogar no dia seguinte, depois de os caras verem o jogador morrer dentro do gramado, né? Como eu falei, eu não sei se o São Paulo ia se classificar se tivesse acontecido isso, mas que afetou muito, não tenho a menor dúvida, né, cara? Não dá pra negar isso aí não, né, cara? Pô, os caras estavam muito envolvidos naquela situação, né, velho? Indo pro hospital todo dia, foram no dia seguinte, né, cara, do jogo pro enterro, os caras estavam muito envolvidos ali com a situação, né? Os jogadores do São Paulo ficaram, cara, mentalmente super abalados aí, que evidentemente prejudica no desempenho dos jogadores dentro de campo, né? Muito complicado aí, né? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada, e vamos comentar aí sobre renovação de contrato aí no São Paulo, tá? Vamos lá, ó. Rafinha confirma intenção de jogar pelo São Paulo em 2025. Em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, o jogador de 39 anos confirmou o desejo de jogar o Campeonato Paulista e pelo menos o início da Libertadores pelo São Paulo. Tá? Em entrevista ao Globoesporte.com, o Rafinha falou o seguinte, abre aspas para ele: é o momento mais difícil para um atleta, colocar um ponto final, pendurar as chuteiras. Como falei esse ano, perdi metade do ano, tive 2 lesões graves, comecei a jogar no fim de julho, preciso terminar bem, claro que quero ir até o meio do ano que vem, até depois do estadual, mas quero terminar bem esse ano, faltam 3 jogos, quero terminar bem fisicamente, para que junto com o São Paulo chegarmos num acordo, para que eu possa ficar mais alguns meses, e aí sim terminar a minha carreira, fecha aspas. Então tá ele falando, né, cara, que quer jogar aí mais um tempo, porque ele ficou muito tempo machucado aí, esse ano começou a jogar em julho, como ele falou, né, e ele quer ter essa renovação. Agora saber se vai até o meio do ano ou se vai até o final ali
do campeonato paulista, né? Aí esse aqui que é um ponto importante que eu já comentei com vocês, ó. O Rafinha tem um aval da diretoria para decidir sobre o seu futuro. A avaliação é que o jogador tem um impacto muito positivo no elenco e exerce uma liderança importante no dia a dia do elenco. Isso aqui, ó, o Rafinha tem um aval da diretoria para decidir sobre o seu futuro. É aquele negócio, Rafinha, né? São Paulo foi assim, Rafinha, se você quiser renovar, aí renova o seu contrato. Se você não quiser, é opção sua. O São Paulo não vai falar, Rafinha, muito obrigado pelos serviços prestados, a gente não vai renovar o seu contrato, eu tenho interesse, boa sorte, muito obrigado. São Paulo não vai fazer isso, tá? Se ele quiser renovar, ele vai renovar, tá? São Paulo não vai deixar de renovar aí por vontade da diretoria, né? Ele tem um aval, né? Se ele quiser renovar, ele renova. É nessa situação aí que tá o Rafinha, tá bom? Aí o que acontece? Já comentamos aqui também outros vídeos, né? Que o São Paulo também prioriza aí, né, tanto a lateral esquerda quanto a direita, porque o Rafinha aí não vai jogar a temporada inteira. Aí tá aí a informação do blog do São Paulo. O anúncio do desejo da renovação de Rafinha em 2025 é indício claro de que o São Paulo adiará a contratação de um novo lateral direito para o início do ano. Quando questionei hoje uma pessoa do clube sobre dinheiro para contratar para o próximo ano, recebemos que a renovação seria ótima no momento, pois não há dinheiro algum para efetuar essa contratação agora, sendo que o lateral esquerdo é a maior emergência e também o meio campo. Tá? Então o São Paulo entende que como vai ter pouco dinheiro, né, cara, vai priorizar a lateral esquerda e o meio, o São Paulo entende que a renovação do Rafinha, né, cara, seria aí, você não gastar dinheiro no novo lateral, pelo menos agora, já que o São Paulo não tem tanto recurso para contratar. Ou seja, a renovação do Rafinha está bem atrelada ao fato do salário do jogador girar numa faixa mais baixa, que é um jogador contratado com peso de titular, né? No caso ele tem um salário mais baixo comparado com um jogador, né, que chegaria por contratação, né, que chegaria provavelmente com status de titular. Cara, sim, a gente já comentou bastante sobre essa situação do Rafinha, né, e ela diverge muito a opinião sobre a renovação de contrato. Acho que se ele renovar até o final do Paulistão, acho que não vejo muito problema aí não, porque a prioridade agora é o lateral esquerdo e o meio campo. Da São Paulo contrata o lateral esquerdo, contrata o meio campo, e depois contra esses dois jogadores, e com o Rafinha até o final do Paulistão, né, e São Paulo tem mais um pouco de tempo aí para ir para o mercado e buscar esse lateral direito, com ele ficando até o estadual. Não acho todo ruim aí não, tá bom? Aí sobre o Luiz Gustavo, ó, o mesmo passa com o Luiz Gustavo. Melhor ele renovar e manter um salário na faixa dos 500 mil por mês do que ir para o mercado e pagar ainda mais e ter que colocar mais um capital na folha que somados terão um valor maior, né? Que é você contratar um jogador, né, cara? O que você vai gastar de salário, mais a contratação de jogador, você pode entender que gastaria mais com isso do que renovando com o Luiz Gustavo, né? O que vale também pro Rafinha, como a gente acabou de comentar aí, né, cara? Enfim, é aquela questão, rapaziada. Muitas pessoas falam, pô, mas tem que mandar não sei quem embora, não sei quem embora, vai chegar poucos jogadores. E quando a gente vai falar sobre saída, pode ser do Rafinha, do Luiz Gustavo, de qualquer jogador, tem que lembrar que vão chegar pouquíssimas contratações no São Paulo, né? E que a prioridade é o lateral esquerdo e também o meio campista. Então a gente tem que ter essa noção. Pô, muita gente fala, pô, manda o Calera embora, o Luciano embora, o Rafinha, o Luiz Gustavo, não sei quem, tá. Aí manda esse tanto de cara embora e vai contratar só 2, 3, que é o que o São Paulo vai fazer pro ano que vem. Não faz sentido, né? Não faz sentido aí não. E esse ponto aqui, né, cara, faz todo sentido. A gente pode gostar ou pode não gostar, mas faz sentido com a realidade que o São Paulo vive, né? Às vezes é melhor você realmente renovar com o Luiz Gustavo da vida, com o Rafinha, porque vai gastar menos, né, renovar com ele, do que ir pro mercado comprar jogadores, né? A gente tem que ter essa noção por causa da situação financeira que o São Paulo vive aí hoje, né? Se tivesse grana para contratar quem quisesse, aí beleza, manda o Rafinha embora, não renova com o Rafinha, não renova com o Gustavo, manda não sei quem embora, vai lá buscar uns caras que são melhor, né? Mas não é a situação do São Paulo hoje. Não tem grana o suficiente aí, né, cara, para trabalhar de jeito. Então, muitas vezes é melhor você renovar com um jogador aí do que contratar outro, né? Aí eu falei, se for a situação do Rafinha, a gente faz de trás, prioriza o lateral esquerdo agora, o meio campista, e você tem um Rafinha até o estadual. Depois você contrata esses dois jogadores, você tem mais tempo para buscar esse lateral direito, aí, né? Com o Rafinha ficando até o fim do estadual, né? Enfim, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Wendel, tá? Vamos falar aí sobre o Wendel, informação aí do Alexander Vieira. O São Paulo está muito perto de fechar a contratação do lateral esquerdo Wendel.
A diretoria está bem confiante em concretizar a sua chegada até a primeira semana de dezembro. Tá? Então tá a informação, né? Última atualização que o Alexandre Vieira trouxe. São Paulo está muito perto de fechar a contratação do lateral esquerdo, o Wendel, né, cara? Aí o André Hernandes traga uma informação, né, de que o São Paulo já quer contar com ele para pré-temporada, né? Já nos Estados Unidos, dia 7 São Paulo se apresenta, né? Todo mundo volta das férias, dia 7 todo mundo já vai para os Estados Unidos. São Paulo já quer contar com ele, né? E para contar com ele já em janeiro, tem que ter a liberação do Porto, tem que negociar aí a liberação com o Porto. A diretoria está bem confiante e quer concretizar a sua chegada até a primeira semana de dezembro, né? Que tu já fecha com o Wendel, ó, Wendel, isso aqui, bonitinho, dia 7 você se apresenta, né, com um elenco aí, porque ele tem contrato com o Porto até o meio do ano. Então tem, como eu falei, tem que ter uma negociação aí para ter essa liberação antecipada, né? Enfim, São Paulo está confiante, está muito perto, como o Alexandre Vieira falou, mas vamos esperar aí, né, cara? Evidentemente, o São Paulo conseguir essa liberação com o Porto, porque, como eu já falei 1 milhão de vezes, vou repetir, se o São Paulo conseguir trazer um Wendel, vai ser um baita de uma contratação, né? Jogador que tem carreira na Europa, né? Bayer Leverkusen, né? Eu falo Bayer de Munique, Bayer Leverkusen, quem jogou no Porto, jogou Copa América Seleção Brasileira, tem 31 anos, né, cara? Já passou da faixa dos 30, mas 31 anos é uma idade que o jogador tem muita lenha para queimar. Aí, cara, ele chegaria aqui, mano, no Brasil para disputar a vaga na seleção, para ser um dos melhores laterais do Brasil, né? Ser ele uma baita de uma contratação mesmo. Vamos torcer para dar tudo certo, São Paulo realmente conseguir fechar essa contratação, né? Enfim, vamos aguardar aí, certo, meu parceiro? Aí, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.